Pai do Senhor, igreja, estou trazendo aqui para vocês uma breve palavra, mais um estudo, intitulado Quatro Armas que Satanás usa para impedir você de orar. Estamos num tempo onde a oração é fundamental, indispensável. Orar é a única arma que nós temos para vencer a guerra que estamos enfrentando em todo o mundo. Meu irmão e minha irmã, Deus tem nos chamado a orar. E quem não tem orado, a chapa vai esquentar. Mas de uma forma que tem levado muitas pessoas até se desviarem do caminho do Senhor. E eu quero compartilhar contigo algumas estratégias que Satanás usa para te impedir de orar. Todos nós sabemos que a oração é o que nos torna mais íntimo de Deus. Mas o que pouca gente sabe é que o inimigo de nossas almas, o adversário, Satanás, faz de tudo para nos impedir de orar. Principalmente nesse tempo em que estamos no fim dos tempos. É porque ele sabe que quando você ora, você se aproxima de Deus. E sabe por que ele faz isso também? Para evitar que as pessoas sintam a necessidade de se entregarem por inteiro a Jesus e também de receber a salvação eterna, de serem abençoados. E foi por isso que o apóstolo Pedro nos deixou os seguintes conselhos. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigiem. Veja bem, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, eles andam ao seu redor, rugindo e procurando quem possa devorar. Você entendeu isso? Ele não está amarrado debaixo do teu pé, não. Tem gente que fala assim, o diabo está amarrado. Vai contando com isso. Ele está ao derredor, rugindo e esperando uma brecha sua. E você sabia que não ter vida de oração é brecha para ele? Porque a oração cria um campo de força que impede Satanás de chegar até nós. Queridos e queridas, basta olhar ao nosso redor para percebermos que as profecias sobre o que aconteceria na terra pouco antes da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estão se cumprindo uma por uma. O mundo, meu irmão e minha irmã, já está vivendo cada vez mais em trevas. E o plano do inimigo, o plano de Satanás, do adversário de nossas almas, de destruir a nossa vida de oração com Deus, está sendo colocado em prática. E sem que nós venhamos perceber, nós estamos cedendo a esse plano de Satanás, ocupando o nosso tempo com coisas fúteis, banais. Ei, meu irmão e minha irmã, levante-se como intercessor de oração pela vida de alguém. Peça a alguém que seja intercessor pela sua vida, mas ore. Por isso, queridos e queridas, eu quero trazer para você aqui 4 armas para o teu despertamento espiritual. 4 armas que Satanás usa para tentar te impedir de orar, para tentar te tirar dessa comunhão com Deus, para tentar impedir que você fale com Deus, se proteja, seja abençoado, respondido, ouvido e tenha comunhão com o teu Salvador, com o nosso Salvador. Vamos à primeira arma.
A primeira arma é a culpa. Em Romanos capítulo 3, a Bíblia diz que todos nós somos falhos e pecamos e que não merecemos estar na presença de Deus. Isso realmente é verdade. Mas Satanás usa nossas falhas para nos convencer de que não adianta nada nos aproximarmos de Deus porque somos indignos da sua misericórdia e não seremos ouvidos por Ele. E por causa disso, muitos cristãos têm deixado de orar e acabam esfriando espiritualmente e se afastando do Pai. Ah, meu irmão e minha irmã, isso significa que não devemos nos sentir culpados pelos nossos pecados, a ponto de nos impedir de orar, mas pelo contrário, é aí que nós devemos orar. A culpa tem o seu lado positivo, porque é através dela que podemos refletir sobre os nossos erros, nos arrependermos e mudar o nosso comportamento. O que não podemos permitir é que o diabo use a culpa para tentar destruir a nossa alma e principalmente a nossa comunhão com Deus, o nosso tempo, o nosso momento de oração. Da mesma forma que Satanás enganou Eva, ele nos engana hoje, disfarçado. Ele se disfarça. Ele disfarça o nosso pecado, o pecado com prazer, alegria, sensação de poder, de uma falsa liberdade. E quando pecamos, ele é o primeiro que vem e lança a acusação na nossa mente e tenta nos manter presos ao pecado. Nos faz acreditar que não existe mais perdão para nós. E começa, olha só, você traiu o teu Deus, você traiu a tua liderança. Já imaginou se a bispa souber que você está fazendo isso? Você não é mais digno de pregar, você não é mais digno de orar, você não é mais digno nem de falar com esse Deus aí. É melhor você sair fora dessa igreja. É melhor você não orar mais não. Tu acha que Deus está te ouvindo? Você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Ei, meu irmão e minha irmã, agora é que é hora de você se arrepender e se consertar. E correr para os pés do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Cristo veio ao mundo, pagou nossas dívidas com o preço de sangue e nos libertou do pecado. Essa é a razão pela qual você não precisa viver debaixo da condenação de Satanás. Jesus já conquistou o perdão para você no Calvário. Basta de fato você se arrepender, dar as costas para o pecado e não praticá-lo mais. E não deixe Satanás ficar te culpando, te acusando, porque essa é a primeira arma, a culpa. A segunda arma é o próprio pecado. Uma das coisas que Satanás sempre vai fazer para impedir que você ore é tentar mudar a sua visão sobre o pecado. Ou seja, ele fará de tudo para que nós venhamos acreditar que um pecadinho aqui e outro pecadinho ali não tem nada a ver, não tem nada demais e que não irá nos prejudicar. Mas isso é uma grande mentira. Veja o que Jesus disse, lá em João, capítulo 3, versículo de 19 ao 21. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas o homem amaram as trevas e não a luz, porque a sua obra era má. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Sabe o que isso significa? Isso significa que quem pratica o pecado se afasta da luz, pois o pecado nos separa de Deus, vai dizer lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por isso, meu irmão e minha irmã, Satanás faz tanta questão
de chamar a nossa atenção para que o mal, pois quando estamos focados apenas em fazer coisas que agradam a nossa carne, viramos as costas para Deus. Quando a nossa carne grita, nós ignoramos Deus. Quando nos voltamos para o pecado, deixamos de lado a nossa vida de oração e esfriamos espiritualmente. Nós até tentamos buscar o Senhor, mas se não estivermos dispostos a abandonar o pecado primeiro, Ele deixa de nos ouvir, como está escrito em João capítulo 9, versículo 31. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que teme e pratica a sua vontade. Então, queridos e queridas, dê as costas para o pecado. Se arrependa. Isso é muito sério. Por isso, não se prenda a nenhum pecado. Em vez disso, peça ao Senhor que te dê força para vencer a tentação da sua carne, a tentação do inimigo. A Bíblia diz: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas antes diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeiro você precisa obedecer a Deus para ter força de resistir à tua carne, de resistir ao diabo. Obedeça a Deus e resista ao diabo. A terceira arma é a distração. E esta arma tem pegado muitos crentes, muitos obreiros, muitas pessoas que têm achado que estão com tudo com Deus, mas estão, na verdade, distraídos. Segundo o dicionário, distração é deixar a mente solta em muitas direções. E o diabo sabe que a nossa mente, se ela não estiver focada em Deus, a nossa fé irá enfraquecer. Veja só o que a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 8. Peça em fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada, agitada ao vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Há muitas maneiras que o inimigo usa para nos impedir de orar com fé e avançar a caminhada com Deus. Pode ser através do pecado, dos vícios e até mesmo de coisas que parecem ser inofensivas, como internet, televisão, celular, conversas com amigos, amizades. É por isso que a Bíblia diz: livre-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos no Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Lá em Hebreus, meu irmão e minha irmã, capítulo 12, versículo 1 e 2. Meu irmão e minha irmã, devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha. E isso não precisa necessariamente ser um pecado, mas tudo que se torna um empecilho na nossa caminhada, tudo que entrar entre você e o Espírito Santo e o teu tempo com Deus. Faça uma reflexão. O que tem te atrapalhado hoje? Você já orou hoje? Ou o que te atrapalhou e impediu de você orar até agora? O que te impediu que você até esse momento não colocou o teu joelho no chão e não falou com Deus? São as redes sociais? As fofocas? Fofocas sobre a vida alheia, fofocas sobre as suas autoridades, sobre as tuas igrejas, sobre os teus irmãos na igreja? Ou quem sabe fofocas sobre as celebridades? É uma novela? É um jogo de futebol? É um namorado? É alguém que você está gostando? É a vida dos outros? É a sua família? São as amizades?
O que te levou até esse momento a não orar? Não importa o que seja, não abandone a sua vida de oração. Nem tire os olhos de Jesus. Eu não estou falando que é errado ter momentos de descontração, não. Mas precisamos vigiar para que nada nos impeça de ter um relacionamento de verdade, de oração com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a última coisa aqui é o cansaço. Isso mesmo. É através da oração que recebemos sabedoria e direção de Deus. Temos a vida abençoada e principalmente ficamos fortalecidos para resistir os ataques do diabo. É por isso, meu irmão e minha irmã, que o inimigo se levanta contra a nossa vida. Ele nos sobrecarrega com problemas e dificuldades para que fiquemos cansados e não queiramos mais orar. Cuidado com o cansaço. O cansaço é uma arma perigosa usada por Satanás para te impedir de ter uma vida de oração. Isso acontece com todo ser humano, inclusive aconteceu com os próprios discípulos de Jesus. Na noite que Jesus foi traído, ele estava no Getsêmani, se sentindo profundamente angustiado. A história vai contar que Jesus pediu para que eles vigiassem e orassem. A história da humanidade iria mudar para sempre naquele momento, pois ele estava a ponto de se entregar em sacrifício pelos pecadores. E claro, na hora que a sua história está para ser mudada, Satanás vai te colocar um cansaço muito grande. Na hora que a sua história, preste atenção nisso, que essa é a chave da palavra. Na hora em que Deus estiver para entrar, para mudar a sua história, para mudar o seu cativeiro, virar o seu cativeiro, para mover as águas na tua vida, para mudar toda a situação, para te entregar uma bênção, Satanás vai te colocar o cansaço para você não orar. E nesse momento que você não orar, você vai retardar o processo da bênção na sua vida. Naturalmente, todo o inferno, naquele momento em que Jesus estava prestes a ir ao gesto, né, se entregar por nós, todo o inferno estava em alvoroço. E quando você está para receber a sua bênção, meu irmão e minha irmã, escute isso que eu estou falando. O inferno entra em alvoroço. E em poucas horas ali, Cristo seria preso, crucificado. Mas isso parecia não fazer a menor diferença para os discípulos. Veja o que a Bíblia narra lá no versículo, em Mateus capítulo 26, versículo 39 ao 41. Indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se em rosto em terra e orou: Pai, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou e os seus discípulos o encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meu irmão e minha irmã, o Senhor está dizendo para você nesta noite, o teu espírito está pronto para receber a tua bênção. O teu espírito pode estar pronto para receber essa bênção que você vem pedindo a Deus. Mas a tua carne é fraca. E se você se render ao cansaço, deixar de orar, de se consagrar, de jejuar, você vai retardar ou até perder a sua bênção. Abra seus olhos espirituais. Naquele momento de tanta tensão, tudo o que Jesus precisava era que seus amigos intercessores intercedessem por ele em oração. Porém, Pedro e os outros foram tomados por um cansaço tão grande que acabaram dormindo por 3 vezes
deixando Cristo sozinho e desapontado. Quantas vezes nós desapontamos o Senhor quando deixamos de orar, no momento em que o Senhor nos quer de joelho para nos entregar a nossa bênção. No momento em que o Senhor fala, vai orar, filho. Eu tô com a tua bênção no campo espiritual prontinha para liberar na sua vida. Vai orar. E você responde no seu íntimo, eu estou tão cansado que nem orar eu consigo. E você perde, você desaponta o Senhor Jesus. Do mesmo modo, Satanás tem usado as armas do desânimo e do cansaço para te impedir de orar. Ele usa os problemas do dia a dia e a correria das nossas vidas para que não tenhamos forças para resistir ao mal. Por isso, devemos vigiar e nunca esquecer que a nossa luta espiritual é que Satanás detesta quando um cristão se dispõe a orar. Queridos e queridas, eu encerro essa palavra, que eu espero que você receba e pratique em sua vida, dizendo que Satanás sabe que o teu tempo aqui na terra, o tempo dele aqui na terra, está muito próximo do fim, porque está bem perto de Jesus voltar. Por isso, ele vai fazer de tudo para evitar que as pessoas conheçam a palavra de Deus, entreguem suas vidas a Jesus e tenham um relacionamento com ele através da oração. Satanás também sabe que o tempo da tua vitória está na porta. Ele sabe que a tua bênção está prestes a ser entregue em suas mãos. Por isso ele vai colocar pecado, cansaço, culpa, desânimo, tudo para te afastar da oração e te impedir de ser abençoado. Por isso, meu irmão e minha irmã, tome muito cuidado, porque Deus está falando com você. É com você mesmo que perguntou, eu? Sim, você. Deus está falando com você nessa noite. Tome muito cuidado com essas armas que Ele tem usado contra a sua vida para te afastar de uma vida de oração. Nunca deixe de orar. E mesmo quando tudo parecer estar perdido, continue crendo que o Senhor é fiel e que vai atender cada uma das suas orações. O tempo é de Deus. O tempo pode ser agora. E você, já orou? Pare o que você está fazendo agora e faça uma oração a Deus. Fale com Deus. Quebre agora esse gelo que há tanto tempo você tem sentido, esse gelo que você tem colocado entre você e Deus, permitindo que algumas dessas coisas, como o cansaço, como a distração, como o pecado, a culpa, ou seja lá o que for, Satanás tem colocado para te afastar dessa vida de comunhão com Deus. Jogue por terra agora. Onde você estiver, pare o que você está fazendo. Ore. Se preciso for, chore na presença de Deus. E receba a tua bênção que estava retida no campo espiritual por falta de oração. Deus te abençoe. Aqui é a Bispa Eliane. A paz do Senhor.